Dizia Jesus a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Agora eu vou ler na minha tradução que eu tenho aqui. Dizia ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Irmãos, esse texto, esse versículo, fala do discípulo sendo desafiado por Jesus. E Jesus deixa bem claro: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Por que eu estou lendo esse texto? Porque eu quero entender com os irmãos algumas coisas aqui nessa noite sobre a escolha, o chamado de Deus para cada um. O texto diz todos, o texto diz multidão. Jesus estava falando com todos que estavam ali. Todos são convocados para o ID. Todos são convocados para ser discípulos, para fazer parte da equipe que segue Jesus, mas segue Jesus com o compromisso de ser discípulo. Porque a vida cristã, irmãos, não é só participar de uma igreja. A vida cristã é ser discípulo de Cristo. E nós precisamos entender que Deus chamou cada um de nós, não só para salvar, mas nos chamou para usar. Deus chamou você para ser salvo, e depois de salvo, te chamou para usar. Deus quer que você seja salvo, e você foi. Agora o próximo passo: ser usado por Deus para salvar a outros. E aí está o grande dilema da nossa vida. Nós somos salvos e imaginamos que a história já está pronta, acabou. E é por isso que muitos param e desanimam e até caem em pecado, porque eles não fluem na presença de Deus. E por não fluir, você acaba esfriando. E o que eu quero pensar com os irmãos aqui é que essa chamada de Jesus, a partir desse versículo, é uma chamada muito forte. Jesus chama cada um de nós para negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. É uma tarefa, é um trabalho, é uma obra que Ele tem para nós. Carregar a cruz, negar as nossas vontades, nossos desejos, dia a dia. Não é uma semana, um mês, é dia após dia, negando-se a si mesmo. É você dizendo não a você todo dia. Você já disse não para você hoje? Você já disse não a você hoje? Não, irmão, você não pode. Vá lá no seu espelho, olhe para você, e aquilo que a sua carne, as suas vontades estão querendo fazer, vá lá e fale: você não pode fazer isso. Negue seus desejos, negue suas vontades, tome sua cruz e siga-me. Então, para seguir Jesus, para ser um escolhido, um discípulo de Cristo, irmãos, existem processos. E lendo David Cornfield, ele cita alguns, ele chama de processos de escolha, processos de escolha. E eu estive pensando nos critérios que Jesus utiliza durante a caminhada para chamar pessoas. Critérios da escolha divina, processos da escolha divina, processos que Deus usa, que Jesus usou para selecionar. Porque para
ser salvo, você não faz nada. Você chegou aí, do jeito que chegou, Jesus te salvou. Amém? Você chegou do jeito que chegou. Eu cheguei mais perdido do que cego em tiroteio. Jesus me salvou. Você também. Agora, para ser salvo, você não faz nada não. Não tem processo nenhum. É uma atitude divina. É uma ação do céu. Salvação parte de Deus para a terra. Foi o céu que escolheu nos resgatar, o céu que escolheu nos salvar, Jesus que resolveu vir, encarnar e nos salvar. Isso é de Deus. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Salvação não pertence a homens, salvação pertence a Deus. Salvação está em Deus. Não há nada que você faça ou que tenha feito ou que alguém fará para que seja salvo. Não, já foi feito na cruz, sacrifício já foi feito, já está estabelecido, Ele nos salvou. Agora, para ser convocado, chamado para essa próxima etapa de discipulado, para ser discípulo de Cristo, para ser um executor da obra de Cristo na terra, existem processos, critérios divinos na escolha. E eu vou dizer mais, Jesus é bem seletivo. Cabe a nós enquadrarmos naquilo que Ele quer para fazer a obra. Maldito é o homem que faz a obra de Deus relaxadamente, diz a Bíblia. Deus quer que você melhore no nível de obra que você está fazendo. Deus quer que eu melhore no nível de obra que eu estou apresentando. Porque senão eu vou passar a vida inteira na igreja só participando de culto. De vez em quando eu estou bem, de vez em quando eu estou mal. Senão eu vou passar a vida inteira frequentando célula. De vez em quando eu estou bem, de vez em quando eu estou mal. De acordo com a vida financeira eu fico um pouco mais alegre, fico um pouco mais triste. De acordo com a vida sentimental, no relacionamento conjugal, eu fico bem, uns dias fico mal. Tem gente que fica emburrado até arrumar um namorado ou uma namorada. No dia que arruma, tá Deus, eita Deus. Tem gente que fica triste quando está com a vida financeira meio arrasada, está triste. Luta, pastor. Você vê o cara moado, a pessoa moada. Quando melhora, prospera. O humor melhora. Aleluia. Glória a Deus. Mas será que Deus nos chamou para isso, irmão? Será que isso é evangelho? Será que isso é vida com Deus? Será que Jesus nos salvou só para tirar do cigarro, da cachaça e de vez em quando dar uma prosperadinha e de vez em quando não? Meu Deus! Deus nos quer para uma grande obra. E para essa grande obra tem critérios, tem processos. David Cornfield, no seu livro, ele diz assim sobre algumas coisas que eu quero mencionar, sobre alguns desses critérios que Deus usa para escolher. Primeiro, os encontros divinos. Jesus usa encontros divinos. São encontros pessoais nos quais a vida de alguém é marcada por receber sabedoria, direção ou poder através da ajuda de outra pessoa. Por exemplo, André, Pedro, Tiago, João tiveram pelo menos 2 a 3 encontros pessoais com pessoas que o ajudaram a entrar na escolha de Jesus. Quer ver? Veja um texto comigo. João, capítulo 1, verso 35. João 1, 35. Evangelho de João 1, 35. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Agora veja comigo o verso 36. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se,
E vendo que os seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, mestre, onde moras ou onde assistes? Respondendo-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. E achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Veja bem, pessoas que ouviram falar de Jesus, que influenciaram outras a se encontrar com Jesus. Encontros divinos que Deus prepara entre uma pessoa e outra para revelar o Cristo. Cristo chamou Pedro, Cristo chamou esses através de outros que o apresentaram. Deus pode te chamar através de um encontro com alguma pessoa. Alguma pessoa pode influenciar você a encontrar com Cristo e Cristo te chamar para a mesma tarefa que chamou os outros. São encontros pessoais que na verdade o céu promove aqui na terra. Tem pessoas que nós nos encontramos que vai mudar a nossa vida para sempre. Tem pessoas que vêm e entram na nossa vida, que vão transformar nossa vida ministerial, profissional para sempre do lado de Jesus. Vai nos dar uma visão clara daquilo que Deus quer para a nossa vida com relação à obra de Deus. Deus usa pessoas para isso. Amém? Faz parte do critério de Deus. Tem mais textos. Natanael foi assim, uma série de coisas. Mas eu quero citar somente esse texto aí, porque esse texto reúne os irmãos e reúne Pedro, reúne Tiago, reúne André. Um outro critério que Deus usa através de Jesus para chamar as pessoas, além de encontros pessoais divinos, é o padrão. Os padrões divinos. Ele escolhe, ele chama segundo os padrões divinos. E esse padrão, ele tem 3 áreas que são alinhadas. Por exemplo, visão, compromisso e ritmo de vida. Olha para mim, igreja. Jesus tem um padrão divino para chamar você para realizar a obra dele. E qual é o padrão dele? O padrão dele é te alinhar com a visão dele, com o compromisso com a obra dele. E alinhar você com o ritmo de vida que encaixe perfeitamente com a obra dele. Visão, compromisso e ritmo de vida. Ou seja, estilo de vida. Olha para mim. Quando nós aceitamos o chamado de Deus para realizar a obra, nós mudamos o nosso estilo de vida. Nós alteramos o ritmo da nossa vida. Sabia disso? Você tem que estar disposto a alterar o ritmo da sua vida. Você está alterando o ritmo da sua vida. Você está com o uniforme do trabalho. Veio direto do serviço para a célula, para o ensaio. Você alterou o ritmo de vida por causa do chamado que Deus tem para a sua vida. Ah, mas eu queria, todo mundo vamos para o balneário. No domingo não dá, irmão, porque nós temos ensaio. Na sexta não dá, irmão, porque nós temos de novo. Na célula, na terça não dá, irmão, nós temos célula. Se você foi chamado para fazer a obra de Deus, Deus vai alterar o seu ritmo de vida. Ou então você não serve. A gente faz de tudo para que haja uma harmonia, para que você também viva. Mas a partir do momento que Deus te salvou e te chamou, a sua vida não pertence a você, pertence a Ele. E é Ele que faz da sua vida o que Ele quer. Você tem que estar alinhado com a visão, com o compromisso da obra e com o ritmo de vida que Ele vai colocar em relação ao trabalho da obra de Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. É forte, mas eu tenho que falar.
A sua vida não é mais sua. Tem dono, é dele. E ele tem uma obra para você fazer para ele. Mas compensa, viu, irmão? Vale a pena realizar isso aí. Então são padrões divinos que Deus não mexe. Por exemplo, você sabia que antes de Jesus chamar os 12, ele passou um tempo, um período, nesses períodos de 3 anos e meio que os discípulos andaram com Jesus, teve um período anterior, de quase um ano e pouco. Alguns estudiosos falam que deu 1 ano e meio, mas é um prazo de 1 ano e 2 meses, que Jesus ficou só analisando antes de chamar. Jesus demorou um prazo para chamar os discípulos, não foi saindo de lá e chamando, não. Ele olhou primeiro, teve uns que andaram, esse aqui é um caso de João, que nós lemos. Jesus ainda não tinha feito a escolha, não. Jesus olhou muita gente, orou, falou com Deus. E depois que ele chama para o ministério, você vai perceber que há um padrão de Deus. Você tem que se alinhar com a visão que ele tem, com o compromisso que a obra tem e com o ritmo de vida que ela impõe. Você não foi chamado aqui por Deus, eu não fui chamado para ter uma visão. Eu fui chamado para andar na visão dele. Irmãos, nós não estamos aqui com a nossa visão. Qual é a visão da igreja aí, irmão? A igreja trabalha em célula, trabalha em departamento. Qual é a visão da igreja? A visão dessa igreja, sabe qual que é? A visão que Jesus deu para nós. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, curar os enfermos, expulsar os demônios. Isso aqui é a visão que Jesus deu para a igreja. Metodologia, trabalho em células, em casas, é uma coisa. Agora a visão que Jesus tem é de Jesus, a igreja é dele, a visão é dele, e nós que temos que submeter debaixo da visão dele. A igreja tem um padrão, a igreja tem uma visão. Jesus deu uma visão para a igreja, e essa visão é padronizada. Ela é padronizada. Tem um padrão. Não adianta eu ter uma visão, você ter outra, o outro ter outra, o outro ter outra. Não, visão mais visão é divisão. São duas e não funciona, não chega a lugar nenhum. Quem me entende aí, diga glória a Deus. Um outro critério da escolha divina nesse processo do chamado, além de encontros divinos, padrões divinos, Jesus usou altas exigências. Segundo David Cornfield, ele diz que o padrão de exigência de Jesus é muito alto. Jesus é exigente no chamado, viu, irmão? Ele é bem seletivo no chamado. Ele tem exigência. Assim como todas as empresas têm as suas normas, exigências, critérios de escolhas e tal, Jesus também, por chamado dele, tem. Para andar com Jesus, ser discípulo de Jesus, não é de qualquer jeito, não. É para Deus, vai. Vai nada. Deus não recebe cordeiro manco, não, irmão. Deus não recebe cordeiro coxo, não. Não é de qualquer jeito, não. Quem concorda comigo aqui, diga amém. Altas exigências. Processo da seleção de Jesus não procura um grande número de pessoas. Você veja, Jesus andou com muitas pessoas, viu multidões, mas só chamou 12. Ele não está tão preocupado com a questão de multidões na sua escolha. No processo da formação, o que mais importa são os critérios usados por Jesus. À medida que nós caminhamos com Ele, esses critérios ficam mais nítidos. Quanto mais você caminha com Jesus, mais você define os critérios que Ele tem para essa caminhada. Exemplo. Jesus nunca orou e nem pediu para ninguém ficar do lado dele. Você já viu Jesus orando? Não vai não, irmão. Fica aqui.
Quem já viu? Um dia o povo estava saindo porque a palavra dele estava forte. Os discípulos foram lá e falaram assim para ele: ei, Jesus, diminui, calma, tem muita gente indo embora. Sabe o que Jesus falou para eles? Quem sabe? Quem sabe? Pedro foi lá falar: para, não prega sobre isso não, o povo está indo embora. O que Jesus falou, irmão? Quem sabe aqui? Jesus perguntou para os discípulos: quer ir também? Aí Pedro falou: para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Jesus nunca ficou implorando, rogando, orando, jejuando, para as pessoas ficarem do lado dele. Não, ele tinha um nível de exigência no chamado. Durante vários momentos, Jesus esclarecia os critérios. E as pessoas decidiam se queriam ou não. E se as pessoas não quisessem, elas se auto-eliminavam. Jesus estabelece os critérios para mim e para você. E eu que decido se eu caminho desse lado, nessa chamada, ou eu me elimino no processo. Jesus nunca mandou ninguém embora. Ele falou: você quer ir também? Jesus nunca tira ninguém de lugar nenhum. Jesus estabelece critério e a pessoa própria decide se esse critério cabe ela ou não. Se não cabe, ela sai. O altar tem um fogo, e o fogo do altar consome e purifica. E ninguém permanece por muito tempo de engano no altar do Senhor. Fique em paz, irmão. Fique tranquilo. Se você quer caminhar com Jesus, na caminhada, no discipulado estreito, no chamado que Ele tem para a sua vida, nesse processo dessa caminhada, os critérios que Ele tem vai ficar mais nítido para você e para mim. Ele vai definir os critérios na caminhada, e aí a gente decide se quer ou não. Muitos não quiseram. Ele definiu um critério para um jovem rico. Na caminhada o jovem rico chegou: o que hei de fazer, bom mestre, para herdar a vida eterna? Ele disse: olha, cumpre os mandamentos. Ele disse: eu já cumpro isso desde a minha mocidade. Ele disse: então vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. O critério foi, o nível foi aumentando. Vende o que tens, dá aos pobres, segue-me. Sabe o que o jovem rico fez? Entristecido saiu, porque não deu conta de admitir o critério colocado por Jesus. Vai ter pessoas que não vão dar conta de caminhar no processo do chamado, porque não vão admitir e não vão querer aceitar os critérios que Jesus tem para essa chamada. Quem me entende aqui, diga glória a Deus. E isso não é ninguém que expulsa, isso não é ninguém que tira. Não estão dando conta de caminhar. Os discípulos que não dão conta de obedecer os critérios estabelecidos pelo próprio Jesus, não caminham com Jesus. Amém, igreja? Altas exigências. O texto que nós lemos, Lucas 9:23, ele faz exigência. Ele disse assim: se você quer vir após mim, negue-se dia a dia. Todo dia, negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Isso é exigência, altas exigências. Vamos ver o verso 26 do capítulo 9 de Lucas, que foi o texto principal que usamos. O 26, porque qualquer que de mim, das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Agora verso de número 57 desse mesmo capítulo aí. E aconteceu que indo eles pelo caminho lhe disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou e: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também a outro: Senhor, eu te seguirei.
Disse também outro a ele: Senhor, eu te seguirei. Mas Jesus disse: deixa-me. Peraí, vamos voltar. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que é esses versículos senão exigências do chamado? O que é esses versículos senão exigências que Jesus faz para aquele que Ele chama? Um está querendo enterrar um que morreu. Outro está querendo comprar boi, trabalhar na fazenda. Outro está querendo visitar os parentes, despedir não sei de quem. E ele disse: olha, quem colocou a mão no arado não pode olhar para trás. Altas exigências para quem quer seguir a Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Além de encontros pessoais divinos, padrões divinos, altas exigências, os critérios do processo do chamado também tem uma coisa importante: discernir quem é que responde à sua voz. João 10, 3. Jesus teve o discernimento. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Verso 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Só o discernimento. Há que se ter um discernimento da voz do pastor, da voz da liderança, porque senão não segue Jesus. É o porteiro. Tem que ter a audição espiritual. Exemplo, eu quero trazer um exemplo. Se todo líder, se toda pessoa que fosse fazer um aconselhamento, e antes, olha para mim, igreja, se nós usássemos esse método no discipulado e no aconselhamento, por exemplo, se toda pessoa que você fosse aconselhar, ou que eu fosse aconselhar, o pastor fosse aconselhar, falasse para ele assim: ó, vamos marcar tal dia, você lê para mim Tiago, lê 1 João e anota 10 princípios que se aplicam à sua vida, e depois venha para o nosso encontro. Antes de você conversar comigo, leia o livro de Tiago, leia 1 João, anote 10 princípios com relação à sua vida que você entendeu disso aí, e traga para mim que nós vamos conversar. Se você fizer isso, você vai descobrir 3 tipos de pessoas que existem. 3 tipos de pessoa. Primeiro, aquela que não leva a sério, não faz a tarefa e não procura mais você. Não lê, não anota e também não te procura mais não. Aleluia, está liberado. Aquele que leva a sério, faz a tarefa e não te procura mais porque não precisa. Já resolveu o problema com a palavra. Já entendeu. Glória a Deus. Quantas vezes uma pessoa fala: pastor, eu preciso conversar com o senhor. E eu falar: escuta o culto primeiro hoje. Aí quando terminava, eu falava: vem cá, irmão, vamos conversar. Ele falou: não, só ora aqui que eu já entendi tudo. Às vezes, irmãos, nós somos poucos espirituais. É por isso que ficamos apagando fogo, apagando incêndio, lutando. Porque não nos preparamos com a palavra para poder enfrentar aquilo que Deus nos chamou para enfrentar. E uma terceira pessoa, aquela que leva a sério, faz toda a tarefa que você falou, que você determinou para ela, e ela vai ao encontro com você. Invista nessa pessoa. Esses são os discípulos de Jesus. Aqueles que estão dispostos a fazer a tarefa e ir no encontro.
E por último, os critérios que Jesus usa para escolher com relação ao seu chamado é a oração. Jesus sempre orou antes de escolher alguém. João 17, o capítulo todo, você vai ver que é a oração sacerdotal. É o capítulo da oração sacerdotal. Jesus orando pelos seus discípulos. Jesus orou. Jesus passou a noite orando antes de escolher os 12. Jesus passou a noite orando antes de escolher os seus discípulos. Por exemplo, Jesus orou muito antes de escolher a equipe. E você já deu uma olhada na equipe de Jesus? Quem aqui já teve curiosidade para estudar sobre os 12? Quem já procurou algum artigo para ler sobre os 12? Vou dar um perfil rápido de alguns, quer ver? Pedro, orgulhoso, falava sem pensar. Pedro falava demais, sem pensar, soltava cada uma. Teve um dia que ele queria atrapalhar Jesus e o propósito de Jesus ir para a cruz. Tiago e João, os filhos do trovão. Eles são conhecidos como filhos do trovão. Esses dois rapazes, um dia teve um povo que não recebeu a Cristo. Sabe o que eles falaram? Vamos orar, Jesus, permita nós orarmos para cair fogo do céu para consumir esse povo. Olha o jeitão dos discípulos de Jesus, os apóstolos. Eles queriam mandar fogo do céu no povo. Eles eram marcados pela ira, ambição, poder, posições, ciúme. Eles fizeram um negócio lá, chamaram a mãe, queriam fazer uma conversa para poder arrumar um lugar no reino de Deus, do lado de Jesus, uma cadeira. Olha o tipo dos... Jesus orou. Se ele não tivesse orado. Quer mais? Tomé, dúvida, duvidoso racional. Ele duvidava racionalmente, porque tem a pessoa que duvida, mas não sabe o que está duvidando. Está em dúvida porque não tem outra perspectiva a apresentar. Ele não, ele duvidava e apresentava o porquê da dúvida. Esse é o duvidoso racional. O duvidoso que pensa, duvida e ainda argumenta. Era um discípulo, era um apóstolo. Jesus orou e escolheu eles. Mateus, a reputação terrível, tinha dificuldade com relacionamento. Simão Zelote, político violento. Simão Zelote era um político pensa no homem político. Natanael era um homem justo ao extremo. Até Jesus falou que ele era justo. Mas tinha problema com os outros, sabe por quê? Porque era um justiceiro. Ninguém servia para ele. Irmão, se você não cuidar, o seu senso de justiça acaba com você. Ninguém para você presta. O seu senso de justiça faz os outros ter pecado, você não tem. Natanael era assim, justiceiro. Olhava todo mundo com desdém. Esse é só o perfil dos discípulos que Jesus escolheu. Mas ele orou. Foi direcionado para isso. Não vou nem falar de Judas, que a Bíblia fala que ele era o próprio diabo. O que é que eu quero falar com isso? Eu quero dizer que Jesus orou, escolheu um traidor avarento como Judas, não confiável. Escolheu um Natanael que era o justiceiro da equipe. Escolheu um Simão Zelote, um político que era briguento, que ia levar todo mundo para a política. Escolheu um Pedro orgulhoso que andava com a espada na cintura durante os 3 anos e meio que andou com Jesus, andava com a espadona na cintura, cortou a orelha de um soldado sem Jesus mandar.
Escolheu o Tiago, um João da vida, que queria pôr fogo nos outros. O que eu quero dizer? Que o critério que Jesus usa tem exigência, tem padrão, tem encontros pessoais que alguém nos leva para isso. Tem o discernimento de ouvir a voz e seguir. Tem a oração, confirmação do Pai para chamar. Jesus usou todos esses critérios para chamar. E chamou esse tipo de gente que eu falei para você. Isso prova que Jesus não exclui ninguém, mas Ele quer que quando você ouve a voz, obedece o chamado, esteja disposto a obedecer aos padrões desse chamado, esteja disposto a obedecer às exigências desse chamado, esteja disposto a discernir a voz de quem te chamou para andar nesse chamado. E Ele vai aperfeiçoar você como Ele aperfeiçoou Pedro, como Ele aperfeiçoou Tiago, como Ele aperfeiçoou João, como Ele aperfeiçoou todos os seus discípulos, para serem homens cheios do poder e do Espírito Santo, ser os apóstolos da igreja. Todos que Deus os chamou, ninguém aqui não é melhor do que ninguém aqui. Os que Jesus chamou tinha problemas como você tem, como eu tenho. Critério de Jesus não é análise de problema ou análise de pecado. Não. Ele chama você do jeito que está. Mas ficar do jeito que você está, você não fica no chamado. Pedro foi tratado. João foi trabalhado. Sabe como Pedro terminou a vida? Morreu como mártir. Foi perguntado, foram crucificar Pedro. Pedro falou: não, eu não sou digno de ser crucificado como o meu mestre. Me pendurem de cabeça para baixo. Melhorou o Pedro, hein? O Pedro que estava arrancando a orelha do homem lá no começo, agora já está disposto a morrer de cabeça para baixo. O João, que estava querendo, junto com seus irmãos, pedir fogo, sabe como que o João termina? Lá na carta de João, João fala assim: filhinhos, não pequeis. Olha o homem, filho do trovão, chamando os outros de filhinhos, amados, amemos uns aos outros. Olha, mudou o João. Mudou. Morreu numa ilha, velho, numa ilha chamada Patmos. Morreu. Foi jogado dentro de um tacho de gordura fervendo, escapou, recebeu as revelações do Apocalipse. Homens cheios de problemas, cheios de dificuldades, mas que se dispuseram a entrar nos padrões divinos, nas exigências divinas do chamado. Você e eu, nós não somos perfeitos. O que faz com que eu e você cresça com Deus é obedecer, é discernir a voz de quem nos chamou, é obedecer às exigências da caminhada desse chamado, os padrões que Ele estabeleceu, os critérios que Ele estabelece para esse chamado. Você não faz a obra do jeito que você quer, é do jeito que Ele quer, porque é Ele que te chamou. Uma certa feita em BH, uma igreja com 40 anos de existência, uma igreja super missionária, mais de 16 obras fora do Brasil, casas de recuperação no Brasil e no mundo.
Chegou um seminarista lá e começou a fermentar o arraial. E começou a falar, tá tudo errado isso aqui. Tudo errado. Tudo errado. E muitos obreiros começaram a ir na onda deles. Muitos seminaristas, futuros pastores, tudo fermentado contra os pastores, contra a liderança da obra. Isso aqui está errado, isso aqui não funciona assim. Fui fermentando o arraial. Deus despertou o meu coração para um negócio que eu estava quase caindo no fermento. O Espírito Santo me falou, essa obra está aqui há 40 anos dando certo. Chegou um menino ontem na fé e está colocando no coração de vocês tudo que isso aqui está errado. E se aqui existem critérios, exigências de Deus para funcionar. Tem coisa séria, gente séria pagando preço por esse negócio. Você acha que está todo mundo errado há 40 anos e vocês que chegaram antes vão conseguir mudar isso? Eu fui e falei para eles, falei, eu estou fora. Se quiser continuar, continua, mas não existe. Deus não altera princípio, Ele tem critérios. Se nós não enquadrarmos no critério de Deus, na sua chamada, nós nos auto-eliminamos. Não é Ele que manda embora, é nós que nos auto-eliminamos. Você está disposto a seguir? Tome sua cruz. Você está disposto a ser discípulo de Cristo? Negue-se a si mesmo, dia após dia, tome sua cruz e siga-me, disse Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Tem critério, tem padrão, funciona assim. E eu devo entrar nesse modelo que Deus estabeleceu. Funciona assim. E eu devo entrar no modelo que Deus quer. Na forma de Deus é melhor. Vai funcionar melhor. Vai ser bom, vai ser descanso para os meus ombros. Eu quero andar assim, de valor em valor, seguindo a Jesus. Vamos ficar de pé para orar, igreja.